Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e o vídeo de hoje, o tema é IPCA mais é rei no Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. IPCA mais é rei no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do porquê que o investimento, né, em IPCA mais, ou seja, é o investimento com ganho real, né? Você está protegido da inflação em alguns ativos, ele é tão importante aqui no Brasil. Primeiro, a gente tem que entender essa questão de Selic e inflação, né? A taxa Selic é o preço do dinheiro, né? Então, é o preço pelo qual você consegue financiamentos, por exemplo, né, baseado aqui na Selic. Então, é o custo para você tomar uma dívida. Empresas tomam dívida, pessoas tomam dívidas, fazem financiamentos, né? Então, é o preço do dinheiro. Então, o dinheiro ele fica mais barato quando você tem, nesse momento de expansões, né, a economia crescendo, e fica mais caro, né, nas crises. Então, agora a gente está no momento mais de crise, a gente está com taxa de juros aí indo para perto de 12%, então o dinheiro está caro. Então, a gente está num momento de crise, aperto fiscal, essa coisa toda aqui no Brasil. Então, a taxa Selic alta é sinal de crise e inflação. Por quê? Porque a taxa Selic ela tem que subir para tentar controlar a inflação, que hoje a inflação já está saindo do teto da meta. Então, por isso a gente está subindo taxa de juros hoje, né? A taxa Selic baixa é sinal de período de crescimento. Então, quando você tem a taxa Selic baixa, é o governo te incentivando ali a gastar, né? Dando crédito mais barato para que a economia se expanda. Só que os governos, eles querem a Selic baixa. Esse é a principal entendimento, a principal sacada do vídeo aqui, né? Eles tendem a deixar a inflação para depois. A taxa Selic baixa faz com que você consuma mais, parece que você está sendo mais feliz, gastando mais dinheiro, né? Então, todos os governos, eles tendem a querer que a Selic seja o mais baixo possível, né, para a economia crescer. E se a economia cresce, ele vai bem como político, né? E aí eles tendem a deixar a inflação para depois, né? É aquela frasinha, depois a gente vê, né? Deixa esse negócio de inflação, depois a gente vê. E o papel do Banco Central é tentar controlar, né, sair da política e tentar controlar a inflação, porque a inflação, na verdade, é a perda do poder de compra, né, da moeda, e aí todas as pessoas que estão suscetíveis ali à perda do poder de compra, né, pessoas assalariadas, então classe média, pobres, são as pessoas que mais sofrem, né, por causa da inflação. Então, o governo, né, eles são lembrados pelos benefícios que eles deixam. Então, o governo ele quer fazer o máximo possível no menor tempo possível, mesmo que no longo prazo você sacrifique, né, outras coisas. Eles querem ser lembrados, né, como um governo muito bom, aquela coisa toda, e o restante fica para depois. O custo você joga para o próximo governo, né? Então, a maioria dos governos, né, você pode ver, todo governante que assume, seja de Estado, do Brasil, qualquer coisa, ele fala, pegamos um país quebrado, né? Então, o discurso é sempre o mesmo, pegamos um Estado quebrado. Por quê? Porque o outro governo, né, fez isso, fez aquilo. Então, eles jogam a culpa no governo anterior, e o governo anterior realmente tenta jogar o máximo de conta para frente, para que o próximo governo, né, se complique, porque isso aí é bom, né, para quem está competindo, né, tá em lados opostos. Só não é bom para o país, lógico, né? Então, por isso que o Brasil ele é um país inflacionário. Então, a gente convive com inflação, né, e a gente acha meio que normal já viver com um pouco de inflação. Então, ativos indexados à inflação, eles acabam sendo os preferidos, né? A gente tem um CDI muito alto, tem a maior taxa de juros real do mundo e tal, mas se você for pegar a quantidade de títulos emitidos, a maioria é IPCA+, né? Ou seja, eu quero me proteger da inflação, não sei o que o governo vai fazer, né? Não sei o tanto de moeda que ele vai imprimir, o tanto que ele vai baixar a taxa de juros, como é que vai ser essa questão fiscal, vai ter responsabilidade ou não vai, eu quero me proteger da inflação. A inflação corrói o poder de compra. Quem sofre mais são os pobres da classe média, então são pessoas que não podem reajustar o próprio salário. Você perdeu 5% de poder de compra esse ano. Ano que vem você não pode reajustar seu próprio salário. Você vai ficar com poder de compra 5% menor porque teve inflação de 5%. Os ricos não, os donos dos negócios, eles repassam os custos no preço dos produtos. Então eu vou comprar, sei lá, vou construir um prédio, vou comprar tijolo e cimento. Se o tijolo e o cimento eles aumentaram, subiram o preço, seja porque o dólar subiu, seja qualquer coisa subiu, o que ele vai fazer? Ele vai vender o apartamento, o prédio, qualquer coisa que ele vai fazer mais caro, né? Ele não vai segurar esse aumento de custo. Então, qualquer coisa que você faz e que atinge, né, as empresas, taxação, igual a taxação que está agora aqui, né, a taxação dos ricos em mais 10%, né, isso vai levar provavelmente o preço dos produtos, né? Por quê? Porque eles vão repassar o custo, isso vai ser custo e vai causar inflação, né? Eles vão querer manter as margens de lucro deles.
Se proteger da inflação é o maior objetivo do investidor, nós como investidores, né? Então, uma das coisas que a gente já sabe aqui é que se o empresário, né, a empresa, ela consegue passar o custo, né? Ó, teve inflação de 5%, a culpa não foi minha, o governo emitiu mais moeda aí. Então eu vou, né, fazer um reajuste de preço nos meus produtos, né? Eu não vou sair perdendo, eu vou manter as minhas margens. Então, se proteger da inflação é muito importante. Aí a gente tem os títulos, né? IPCA+, mas não só isso, né? O título do vídeo não quer dizer só com relação a esses títulos IPCA+. E sim qualquer outra coisa que tenha uma indexação qualquer que seja com o IPCA, né? Ou seja, os imóveis eles têm os contratos, né, reajustados em IPCA, fundos imobiliários têm contratos também, ações de empresas, né, eles reajustam preços de acordo com a inflação. Então, quando você investe em título IPCA+, você encontra vários, né? Tesouro direto, né? O Tesouro Direto IPCA+, que a gente ganha NTNB, CDB, IPCA+, né? De banco também, você pode indexar ele a IPCA, né? Debêntures, diversas debêntures aqui indexadas a IPCA+. E a gente tem também alguns fundos, né, com ativos indexados ao IPCA, tem FIINFRA, FIDCRI, e todos os títulos acima garantem um ganho real. Então, se você tem IPCA+, né, o que está depois do mais, ele é um ganho real seu, né? Então, é acima da inflação. E esse ganho real é que vai compor o seu patrimônio sem poder de compra ao longo dos anos. Então, se você tem 4, 5, 6% de ganho real, você vai compor o seu patrimônio, você vai aumentar seu patrimônio a essa taxa anualmente. Essa aqui é uma figura que eu trouxe aqui, é IPCA mais 6, né, comparado com CDI, dólar e IBOV. Então, o IBOV tem dois tipos de IBOV, IBOV em dólar e IBOV normal. E a gente pegou, né, desde o iniciozinho lá, né, 2002, 2004 aqui mais ou menos, e a gente pegou esse período todo, né, e aí o dólar, ele deu 73%. Então, o dólar, muita gente fala, o dólar só sobe, o dólar só sobe, mas se você pegar aqui de 2002, 2003, mais ou menos aqui, até 2012, o dólar só foi para baixo. O dólar passou 10 anos caindo frente ao real, né? Só que de 2012 para cá, esses outros 12 anos, ele veio subindo. Então, de 2012 subiu muito forte até a crise aqui de 2014, 2015, 2016. Aí depois de 2016 até 2019 a nossa bolsa subiu forte, o dólar veio caindo aqui até 18. Quando foi 20, veio a pandemia, todo mundo procurando dólar e ficou um dólar alto desde então, né? Então, mas o dólar, ele não é sempre para cima, né? Ele passa muito tempo também para baixo. E a gente tem Bovespa dolarizado, ou seja, deu 221%. O IBOV, né, sem ser dolarizado, deu 456% no período. O CDI deu 860, né? Então o CDI deu uma rentabilidade monstra. Por isso que o pessoal gosta muito do CDI. Mas se você comparar ele com o IPCA mais 6, né, ele deu. O IPCA mais 6 foi superior, né? Foi superior aqui ao CDI. E eu fiz um vídeo aqui no canal, né? É o vídeo mais visto aqui do canal. IPCA mais 6, revelando o segredo do IPCA mais 6. Por que esse número, né? Onde vem esse 6% acima do IPCA, né? Eu falo bastante aqui sobre esse assunto, então não vou me estender muito aqui no vídeo. Mas a gente vê, né, que o IPCA+, ainda mais se a taxa estiver acima de 6, né, ele, no longo prazo, ele conseguiu bater aqui o CDI, o todo-poderoso CDI, que já teve CDI de 30%, 40% ao ano. O CDI é altíssimo no início, né? Então isso fez uma diferença muito grande. Então a gente é um país com grande inflação alta, a gente é um país também que tem que ter CDI alto para controlar essa inflação alta, né? A gente é um país que gasta demais. Outra coisa, né, são os imóveis e os fios de tijolo. Eles estão nessa questão do IPCA+, né, eles têm contratos aqui em IPCA+. Aí muita gente fala, imóveis sempre se valorizam, né? Aí tem uma frase da Matrix aqui, né? Não é o imóvel que valoriza, é o dinheiro que se desvaloriza, né? Então o dinheiro vai se desvalorizando ao longo do tempo e o imóvel ele mantém o seu valor, né? Mantém o seu valor ao longo do tempo. Também há valorização imobiliária quando você tem melhoria, desenvolvimento de uma região, essa coisa toda, lógico que tem também valorização imobiliária, mas o imóvel, né? Quando na época de hiperinflação as pessoas usavam muito imóvel para se proteger. Você não sei nem quanto é que está a inflação, quanto é que está dólar, quanto é que está nada. Né? Se o governo está entrando no câmbio, se está fazendo o câmbio sujo, câmbio limpo, o que o governo está fazendo? Eu não sei o que o governo está fazendo, mas o imóvel está lá. Né? O imóvel está protegido ali ao longo do tempo dessa questão da inflação. Por quê? Porque o imóvel ele tem custo para produzir. Todo mundo vai construir imóvel, tem um custo. E esse custo, né, tem um INCC que ele reflete a inflação da construção civil. Então você tem uma reposição da inflação no material. O material da construção está mais alto, né, o preço está mais caro, você vai construir, vai sair mais caro, o seu preço do seu imóvel final vai ser mais caro. E aí, né, se o seu imóvel é mais caro, para você usar o imóvel, que é aluguel, também fica mais caro. Né? Então você tem reajustes de aluguel pela inflação. Então, por isso que os imóveis, né, os fundos imobiliários de tijolo, eles acabam se protegendo da inflação, né? Porque ele tem reajuste de inflação nas duas pontas, na hora de construir e na hora de alugar. Né? O custo imóvel sobe, o preço do aluguel sobe.
Só que o que manda mesmo, né, no curto prazo é a oferta e demanda. Se você tem uma área muito vaga, muita gente querendo, né, alugar, o preço cai. Agora, se tiver uma procura muito grande, né, tiver poucos espaços aí, o preço acaba subindo. Então, oferta e demanda acaba se sobrepondo a essa questão. Mas no longo prazo, né, quando você pega vários ciclos, o imóvel tende a repor a inflação. E as ações de empresa? Empresas produzem produtos e serviços. Produtos e serviços são reajustados pela inflação. Então, o governo lá emitiu moeda, liberou crédito barato demais, aquela coisa toda, pá, explodiu o consumo, a inflação foi lá para cima. Todo mundo vai reajustar os preços dos produtos e serviços. Então, um dos objetivos do empresário é manter as margens de lucro da empresa. Então, você pode ver, você lê o relatório trimestral de qualquer empresa, o cara fala, não, as nossas margens de lucro, mantivemos, aumentamos a margem. Então, o objetivo do empresário é manter ou aumentar as margens de lucro. Então, se o custo de alguma coisa sobe, o preço sobe. Se o dólar sobe, vai subir o custo de alguma coisa, o preço sobe. Se o governo colocar mais imposto sobre o empresário, o preço sobe. Ele vai repassar tudo, né, para o preço do produto para você manter as margens, para ele manter as margens dele. Né? Sem o lado produtivo, que é do empresário, não há economia, né? Porque todos os impostos, né, ele vem do trabalho, vem do empreendedorismo. Né? Então, as empresas, elas pagam um imposto altíssimo, 34% na fonte. Os funcionários da empresa pagam imposto para o governo. Então, o governo e os funcionários públicos, eles só existem porque existem pessoas que pagam impostos, né, que empreendem, que têm empresas, que geram emprego, e as pessoas que estão empregadas e que pagam esses impostos. Então, precisa valer a pena empreender. Porque senão não tem emprego, senão não tem imposto, senão não tem nada. E o governo tende a incentivar o empreendedorismo, tende a incentivar algumas empresas, né? Diversos governos fazem programas para incentivo dessas empresas, né? E vários deles com isenção tributária. O pessoal fala, mas rico paga menos imposto, é para gerar emprego, para gerar imposto, né? Para poder fazer com que a economia, né, melhore, com que as pessoas se capacitem, que elas cresçam, que o salário comece a aumentar, a subir, você vai se capacitando, vai faltando mão de obra no mercado, né, igual na Europa é hoje, que tem que vir gente de fora, porque não tem gente suficiente para a quantidade de emprego, de oportunidade que tem, então eles abrem para pessoas de fora, né? A gente ainda não chegou nesse nível aqui no Brasil, que a gente ainda é subdesenvolvido, a gente tem uma massa de pessoas muito grandes, né? E essas pessoas ainda não são devidamente aproveitados também, porque o incentivo para as empresas não é tão grande aqui no Brasil que deveria ser. Então, o governo tende a incentivar, né? Ou se ele não incentiva isso, o capital ele iria só para o rentismo. Você tem uma taxa de juros de 12% ao ano. O cara, para montar uma empresa no Brasil, ele tem que querer ganhar de 15 a 20. Né? Por quê? Porque 11, 12 eu ganho na Selic. Então eu vou pegar meu patrimônio, eu tenho um bi, digamos, né? Eu tenho 1 bilhão. Esse 1 bilhão, ele me rende 120 milhões por ano, dá 10 milhões por mês para eu não fazer nada, deixar o dinheiro na Selic. Para que eu vou abrir uma empresa? Ah, não, eu vou abrir uma empresa porque eu tenho a oportunidade de ganhar 20, 30, 25. Então, o empresário ele só abre negócio, só cria empresa se ele tiver uma margem de lucro acima, né, do custo de oportunidade, que é a Selic. E a gente tem uma questão de descasamento de interesse. Acontece aqui em fundo imobiliário. Em fundo imobiliário, o pessoal fala assim: o gestor ele ganha um percentual de taxa de gestão e administração de acordo com o tamanho do fundo. Então, ele tende, né, a crescer o tamanho do fundo. Isso é verdade. Né? O político, eles também têm esses interesses de curto prazo, de uma forma geral. O cara da empresa, né, o CEO da empresa, ele tem interesses, né, naquele período pequeno também. Então, isso gera diversos conflitos de interesse entre as pessoas, né, entre o governo e as pessoas que pagam imposto, entre gestores, administradores de fundos imobiliários, de empresas, e os acionistas e os cotistas. Né? A política tem interesse de curto prazo, e aí eles querem que o interesse dele ali vai durar um mandato ou no máximo 2, se ele fosse reeleger. Então, o político ele tem interesse de curto prazo. Se ele, o cara vai falar assim, vamos fazer uma ponte aqui, daqui 15 anos ela está pronta. Não, não vou fazer. Ou ela fica pronta em 4 anos, né? Ou então você nem faz essa ponte. Ah, não, mas o povo está precisando. Não, né? Eu preciso que isso aqui fique pronto nesse período. Só que as melhores políticas de desenvolvimento do país, elas são de longo prazo. E a gente não tem uma política de longo prazo para que todo governo que assuma, eles tenham que terminar as obras públicas, eles tenham que fazer, né, o melhor possível no longo prazo para o país. Não tem. Mudou a política, muda tudo, muda todo mundo, muda funcionário, muda tudo. Então, há um descasamento, né, entre o melhor a ser feito e o mais rápido a ser feito, né, são os dividendos políticos. Em empresas, isso se chama conflito de agência. Então, nas empresas também tem isso. Né, o CEO, ele ganha uma remuneração se ele bater uma meta lá. E ele vai tentar fazer o possível para a meta, mesmo que ele foque no curto prazo e no longo prazo a empresa não vá tão bem. Então, esses conflitos de agências também existem dentro das empresas. E é por isso que a inflação ela vai estar sempre presente no país. Né?
descasamento de interesse, esse custo político que a gente tem, faz com que o governo ele queira maximizar o retorno de curto prazo, né, o que ele vai entregar para o povo agora de curto prazo, com relação ao que seria, né, o correto para entregar de longo prazo. E você tem que se proteger dessa inflação ocasionada pelos governos, né? Aí, como é que você faz para se proteger? Investindo em ativos reais, ações de empresas, fundos imobiliários, imóveis, títulos que são também protegidos aqui contra a inflação, né? Os títulos IPCA+, que é o tema aqui desse vídeo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como você se protege da inflação, né? Eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.